Da letra. Muito bom. Vamos então iniciar a realidade da morte. Vamos falar sobre a realidade da morte e a natureza da morte. É um facto inegável, irmãos, e é muito raro. Provavelmente poucas mensagens vocês têm ouvido ou vão ouvir sobre a morte. A primeira vez, ou das primeiras vezes que eu preguei sobre este tema na igreja em Arruda, uns 20 anos atrás, era uma comunidade guineense. Um grupo lá começou com os irmãos da Guiné, a Tchuma, que vocês conhecem, e outros. E o irmão veio ter comigo e disse: "Oh, pastor, nunca ouvi sobre isso e quero saber mais sobre a morte." Eu fiquei a olhar assim para ele: "Queres saber?" Sim, eu quero saber. Não tenho ouvido sobre esse tema. E é interessante, como cristãos, devíamos falar mais sobre isso e falamos pouco. Então, é uma inevitabilidade. Portanto, é algo que todos passaremos por ela, tirando a exceção se alguém for arrebatado. E há um versículo na Bíblia, Hebreus, os que quiserem abrir podem abrir, eu tenho aqui escrito, Hebreus 9, 27, que faz uma afirmação direta. Diz assim: aos homens, não diz aos crentes nem aos descrentes, aos homens, gênero humano, homem e mulher, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Interessante isso, porque alguns acreditam na reencarnação, não é? Aqui cai por terra, porque se voltam e depois morrem outra vez, e voltam e morrem outra vez, ao menos a Bíblia não nos dá margem para isso. Aos homens está destinado a morrer uma vez. Pronto, cada um de nós vai ter isso. Mas diz que vindo depois o juízo. Agora pensem comigo, porque o tema é a morte. Então, mas afinal, o que é que a Bíblia está a dizer? Aos homens está destinado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Quer dizer, o juízo vem depois da morte. Então as pessoas estão vivas. Para passarem por um juízo, não estão mortas. Percebem? Nós temos que falar isto nas igrejas e falamos pouco. Porque a ideia que nós temos, as pessoas que não têm Deus, e às vezes alguns que têm Deus, não conseguem perceber bem o que a Bíblia está a dizer. Muitos dizem, morrer acabou. É, pessoas que não têm Deus, morrer acabou. O versículo bíblico é muito claro: os homens vão morrer uma vez, ponto. Mas depois de morrerem, o juízo vem, então estão vivos. Então temos que saber afinal o que é a morte. Se é um juízo depois da morte, o juízo é para quem está de facto vivo. Essa ideia percorre toda a Bíblia e há uma universalidade neste assunto. Quer dizer, todo ser que nasceu vai morrer, mas depois vem o juízo a seguir. Agora, o nosso irmão Eugênio leu ali uns bons versículos, fala tabernáculo, lembra, tem expressões. Se fosse hoje, talvez seria usado com outras expressões. Mas eu quero ler ainda em 1 de Coríntios, no capítulo 15, o versículo 54, que diz assim: 1 de Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Então, o que é que temos aqui? Muito interessante isto. Ok, então, ah, corruptível é mortal, incorruptível é imortalidade. Está no mesmo contexto. O corpo corruptível, portanto, que morre, vai se revestir de incorruptibilidade, que não morre. O corpo mortal vai se vestir de imortalidade. E quando este corpo corruptível, que morre, se revestir de incorruptibilidade, que não morre, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então a palavra está cumprida. Vejam, a palavra vai estar cumprida quando nós morrermos. Qual é a palavra? Tragada foi a morte.
pela vitória. É interessante, quando Jesus veio, diz que Jesus ah, matou a morte, não é? Venceu Satanás, pisou. Mas isto vai ser cumprido quando eu morrer. Quando nós morrermos, a vitória vai ser cumprida em nós. Então, tragado foi a morte pela vitória. Versículo 25, leiam comigo os que estão a ler. Olhem aqui as perguntas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão ou o teu poder? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Ok. Então, o que é que estamos a ler aqui neste 1 de Coríntios 15? É que a morte não é o conceito que as pessoas no geral têm dela. A morte não é a não existência. Portanto, a morte é passar para uma outra dimensão. Não tem nada a ver com a vida. A vida nunca deixa de ter vida. A vida sempre vai existir. A morte é uma dimensão, é muito interessante. Então, irmãos, apesar de todos, pelo menos cognitivamente ou intelectualmente, reconhecermos a realidade e a certeza da morte, ainda muitos não têm disponibilidade para falar sobre este assunto. Mas é bom, porque vai chegar o momento. Eu já uma vez preguei e disse isso. O trabalho de um pastor é preparar as pessoas para morrer, porque as pessoas não sabem morrer. Há pessoas que morrem em angústia. É os gritos nos hospitais em angústia. Há pessoas que morrem, quer dizer, 1 ano, 2 anos, meses, até passar para outra dimensão, deixam já de viver em agonia e em angústia, porque não foram ensinados que a morte vem para nós uma vez, mas depois continua. Depois continua. E isso é escatologia. Portanto, vocês sabem, nos velórios, como é que é? As pessoas têm aquelas formalidades e há pessoas que ficam longe dos caixões. Quer dizer, faz impressão. A morte faz impressão. As pessoas ficam longe e até usam expressões assim. Agora está no descanso. Porque já não se sabe o que dizer, não é? Já não, mesmo que seja um descrente ou um crente, a pessoa diz, agora está no descanso. Então, mas espera, todos nós queremos a vida. Quando alguém morre, agora está no descanso, como se fosse melhor. Mas nós não queremos que a pessoa morra, porque viver é melhor. É uma contradição. É uma contradição. Só funciona se fossem pessoas que estavam em grande sofrimento físico e emocional e alguém dizer agora está no descanso. Mesmo assim, a pessoa nem sabe onde é que ela está. Então existem contradições porque as pessoas não sabem lidar com a morte. É inevitável. O próprio apóstolo Paulo tinha esta ideia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim: nós que vivemos, notem a expressão, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo. Nós somos sempre entregues à morte. Então, a vida é uma coisa, a morte é outra coisa. A vida sempre vai existir, a morte é só uma vez. Está lá, vocês fiquem com este versículo, Hebreus 9:27. A morte é só uma vez, acontece uma vez, pronto. Mas a vida continua. Nós que vivemos somos entregue à morte. Aqui ele está a usar uma outra expressão. Morte é uma renúncia. Todo dia nós renunciamos a certas coisas, então é como morte. Portanto, a morte é uma realidade, irmãos, e não é medonha. Não é uma coisa para ter medo. Quer dizer, ter medo ou não, ela vem na mesma. Então, não faz diferença. Se uma pessoa tem medo da morte, a morte vem. Se não tem medo da morte, a morte vem. Se não pensa nela, ela vem. Seja qualquer contexto, ela vem. Portanto, é uma realidade. E nós
devemos estar preparados para ela. É por isso que é sempre bom pregar o Evangelho. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio que mesmo que sabe que a morte vem um dia, mas vive como adiando o pensamento, tem que saber que há uma vida depois disso. Há uma vida depois disso. E onde é que estará? Onde é que estará? Agora, a natureza disso, a natureza da morte. Afinal, então, o que é a morte? Esse termo que nós usamos, nós devemos defini-la. Várias passagens da Bíblia falam da morte física. Várias passagens. Ou seja, o cessar da vida em um corpo físico. Como nós lemos, diz esse tabernáculo. Tabernáculo, como o Eugênio lembrou, é o nosso corpo. Então é uma coisa física. Mas notem, Mateus 10, versículo 28, Jesus contrasta a morte do corpo com a morte do corpo e da alma. Então temos que pensar assim, duas coisas. O que é que Jesus diz? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Já viram? É bíblico. Uh, não temais os que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. A alma é imortal, é o que estávamos a falar. O incorruptível, o imortal. A única coisa que pode ser morta é o corpo. E nós temos medo dos homens. E Jesus diz: não tenham medo, mas agora cuidado com aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ok, deixa-me explicar. É um versículo difícil, para mim também é. Eu li tantas vezes este versículo, disse, realmente há uma parte aqui que eu não posso, que eu não sei explicar, porque diz assim: cuidado, temam aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Porquê que tem o corpo aqui na Bíblia? Eu vi no grego, eu não sei explicar. A alma eu sei, porque o corpo morre uma vez e depois a alma surge em vida, tem a sua vida. Agora Jesus diz: cuidado aquele que pode fazer parecer. Talvez, a meu ver, seja dar a ideia que ele é o dono tanto do corpo quanto da alma. Só que ele diz aqui: fazer parecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Pode ser uma outra explicação também. O corpo espiritual, que vamos ter um corpo espiritual. Mas não é tão relevante, então não é preciso inventar muito aqui. Por exemplo, em João, ah, este é um exemplo que tem, mas a uma determinada altura, Pedro disse assim: Senhor, por que é que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E Jesus responde assim para Pedro: Tu darás a vida por mim? É como quem diz: o Pedro não percebeu o que é a morte, o que é a vida. Porque a vida é para sempre. E Jesus estava a falar da alma, o Pedro estava a falar do corpo. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Finalmente, a morte é mencionada em Eclesiastes 12, versículo 7, como uma separação do corpo e da alma, ou do corpo e do espírito. Eu não sei como é que os irmãos creem. Dicotomia ou tricotomia, ou só uma unidade, não é? Tem vários teólogos que acreditam na tricotomia, é corpo, alma, espírito. Tem outros teólogos que acreditam corpo e parte espiritual, alma e espírito. E tem uns teólogos que acreditam que é uma coisa só, é uma unidade. Mas agora nós temos aqui em Eclesiastes, há uma separação, pelo menos. Então eu acredito nessa dicotomia. Há uma separação, alma e corpo. Há essa separação, que nós de facto podemos ver em Eclesiastes 12, versículo 7. Diz assim: E o pó, volta à terra como era.
e o espírito volta a Deus que o deu. Então, dá-me a ideia que o corpo acaba aqui, volta ao pó, por isso usamos essa expressão nos funerais. Porque a terra deu, não foi assim que Deus criou Adão, do pó da terra, então o pó volta para o pó. O espírito volta, não foi Deus que soprou o fôlego da vida, o espírito, pneuma, então volta para Deus. Então pode ser dicotomia, pode ser tricotomia, para mim está bom. Então, há um momento na vida, irmãos, que vai acontecer. O nosso corpo vai para a terra, vai virar pó, vai levar uns anos. Se for cremação, é logo na hora, 10 minutos depois, está pó e nós estamos para Deus. Então, no Novo Testamento, Tiago também diz isto. Tiago fala da morte como a separação entre o corpo e o espírito. Mas esse, entendamos, o que eu quero comunicar é isto: não é o fim da existência. Não é o fim da existência. A separação do corpo, da alma, espírito, não é o fim da existência, é o fim do corpo. A existência continua. Este é um bom argumento para nós usarmos com alguns grupos que existem por aí que falam da reencarnação. Pelo menos a Bíblia não permite esse tipo de pensamento, porque eu morro uma vez, pronto, eu não volto. Se eu voltasse, vou morrer outra vez. Isso não é bíblico. Não faz sentido da Bíblia. Então, irmãos, deixem-me encorajá-los a dizer assim: a morte é simplesmente uma transição para um modo de existência diferente. É só isso. É bom. Eu, quando era muito novo, eu tinha medo da morte. Nós, sim, tínhamos medo da morte. Era uma coisa medonha. Mas sabe, quando eu leio, quando eu percebi esta dimensão através das Escrituras, através de Deus, a morte é simplesmente uma transição para uma, uma existência diferente, para melhor. Então, isto deve ser um encorajamento para nós. Agora, quero dizer, só para finalizar, mais algumas coisas. Além de tratar da morte física, que essa é bem clara, já está. A Escritura fala da morte espiritual. A morte espiritual. Mas lembrem-se sempre que a vida existe sempre. Morte física, já tratamos. Morte espiritual e morte eterna. Como eu digo sempre, há três tipos de morte. A morte espiritual, a física já está. Número dois, espiritual é separação entre Deus e a pessoa. A pessoa está viva fisicamente, mas está separada de Deus. Isso é morte. Vejam como ah, não dá para termos uma outra explicação sobre a morte e nem é necessário ter medo da morte, porque as pessoas vivas fisicamente estão mortas e está tudo bem. Estão a celebrar. Na passagem de ano eu vi as pessoas a tirarem o fogo de artifício. Quer dizer, as pessoas celebram. No Natal celebram, as pessoas vão às festas, estão na praia, estão a celebrar, mas a Bíblia diz que estão mortas. Mas ninguém tem medo. Percebem? O paradoxo é que nós temos medo da morte física, mas as pessoas que estão vivas fisicamente estão mortas espiritualmente, mas ninguém tem medo. Eles casam e passeiam e trabalham, e estudam e fazem tudo, mas a Bíblia diz que estão mortas. Não é o que a Bíblia diz? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, estão sem Deus. Romanos diz isso. Estão sem Deus. Estão mortos. Romanos 3. Muito interessante. Então não há que ter medo, porque as pessoas estão mortas e estão felizes da vida. Interessante. Estão felizes da vida. Agora tem a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna já é um problema, quer dizer, todas são, mas a morte eterna é a concretização
do estado da morte espiritual. Quer dizer, a pessoa que está morta espiritualmente ainda pode escapar à morte eterna. Como? Recebendo Jesus Cristo como Salvador. Percebem? É isso. Recebendo Jesus Cristo como Salvador, a pessoa sai da morte para a vida. Não é isto que Paulo ensina? Passamos da morte para a vida. Mas nunca morremos fisicamente. Ele está a falar das duas outras mortes. Se nós estamos vivos fisicamente, e Paulo diz: vocês passaram da morte, qual morte? Separação espiritual de Deus, para a vida. Mas sempre estamos vivos. É a vida espiritual. Então, cuidado com aquelas pessoas que vão morrer sem Deus. Elas, irmãos, é uma tristeza. É uma tristeza. Podem ser pessoas milionárias. Podem ser pessoas milionárias. Eu fui jogar futebol sábado com aqueles amigos do Emanuel, que me apresentou. Jogo com ele já há um ano. Alguns são milionários ali. Mas eu lamento dizer que sem Deus não vão ter a vida eterna espiritual. A Escritura refere-se muito claro quanto a isso. Vou ler mais três passagens e vamos terminar. Efésios, Efésios 2, 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2 diz: Ele vos deu vida. Veja, irmãos, sabem como eu sou, eu quero que todos vocês sejam alunos da Bíblia. Todos. Que o que Deus me permitiu saber com pastores e professores e o que eu estudei, vocês possam saber igual ou mais. Vejam só como a Bíblia às vezes é muito fácil. Ele vos deu vida, estando vós mortos, mas estávamos vivos. Quer dizer, estávamos mortos espiritual, mortos em pecados, nos quais andastes. Então, mas se a pessoa está morta, como é que andou? Estava morta espiritual. É só ler devagarinho, versículo 1 e 2 e entendemos. Ele nos deu vida. Agora, para terminar, há um ponto aqui muito interessante. Apocalipse 21, Apocalipse 21, 8. E vão ouvir uma expressão, talvez não tenham ouvido ainda. Quanto, porém, a parte final é que é importante, mas eu vou ler todo o versículo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos idólatras, aos feiticeiros. Olha que os feiticeiros é uma coisa grave diante de Deus. Às vezes não se fala muito. Os feiticeiros, os idólatras, tudo. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é uma expressão. A saber, a segunda morte. Então, quantas mortes existem? É interessante aqui, não é? Nós temos aqui, fala da a primeira morte no sentido físico. A segunda morte é que nunca mais tem possibilidade para voltar à vida. É chamada a segunda morte. Então é eterna. Mas se é eterna, as pessoas estão vivas. Porque se fosse extinção, extinção não é eterna. E sabe, eu estou a dizer isso porque há teólogos que têm essa ideia. Eu estudei um teólogo que era o Champlin, um grande teólogo, nas línguas originais. Ele acredita que a pessoa morre, os salvos vão para o céu e os não salvos acabam para sempre. Não há inferno, não é? Porque não concebem um sofrimento eterno. Como é que um Deus bom vai permitir pessoas sofrer eternamente, não é? Bom, eu não entro muito nisso, mas eu só quero dizer o que a Bíblia diz. No capítulo 20, versículo 6,
capítulo 20, versículo 6, diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vejam, lembram do outro versículo. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, a segunda morte não é para todos. A segunda morte é uma expressão para dizer aqueles que morrem sem Deus, que morrem fisicamente sem Deus, espiritualmente sem Deus, vão viver uma segunda morte. E aqueles que ressuscitaram, a ressurreição de Cristo, não têm lugar nessa segunda morte, graças a Deus, que somos nós. Mas não porque somos melhores do que eles. Não. Só que Deus nos salvou. Jesus morreu por nós e nós recebemos Jesus como Salvador. Então, irmãos, o assunto da morte é algo que deve ser encarado com naturalidade. E quando nós aprendemos isto e vivemos assim, estamos preparados. Jesus pode vir amanhã, pode haver um arrebatamento, está bom. Podemos morrer daqui a um ano ou dois, ou seja, o que for, também está bom, porque é com naturalidade e expectativa que nós aguardamos essa passagem para outra dimensão. Que Deus nos abençoe. Amém.